Bom dia! São Miguel. Bom dia! São Miguel. Olha, estamos chegando aqui à 18ª edição do podcast Bom Dia São Miguel. E para mim é uma felicidade muito grande, porque estou trazendo aqui um grande representante da comunidade árabe de São Miguel Paulista, que é o Nazey Mohamed Abbas. Ele é engenheiro, casado, 6 filhos, mora na região aqui praticamente a vida toda, né? E eu queria primeiro dar esse bom dia aqui, que você dê um bom dia para os nossos telespectadores. Bom dia, São Miguel. Bom dia, Zé. Bom dia ao povo ilustre de São Miguel, cidade que me acolheu. Cheguei aqui pequenininho ainda. Já estou aqui há mais de 50 e tantos anos. Não vou falar tantos anos, porque senão vão descobrir minha idade. Mas é um prazer estar aqui com você, Zé. Maravilha. Primeiro eu queria saber um pouquinho da família, né? A família, pai e mãe libanês. Eu queria que você faça um pouquinho para a gente começar com essa questão do início da família, né? Como que sua família chegou aqui? Faça um pouquinho dessa questão início antes de falar de você. Bom, Zé, meu pai nascido no Líbano, né? Minha mãe também. Meu pai chegou aqui no Brasil com 18 anos, vindo do Líbano. Ele e o irmão mais velho, né? Vieram trabalhar porque eles perderam o pai muito cedo. Meu pai tinha 5 anos quando perdeu o pai dele. E aí eles tiveram que trabalhar logo cedo, né? Na roça, lá no Líbano. Como que é o nome? Trabalharam na roça. Nome do pai? Mohamed. Mohamed. A gente usa sempre colocar o segundo nome, é o nome do pai. Pode ver que o meu nome é Nazey Mohamed, porque Mohamed é o nome do meu pai. E o Abbas é o nome da família. Eu tenho o meu primeiro filho, eu coloquei o nome do meu pai, que é a tradição colocar o primeiro filho. Então meu filho se chama Mohamed Nazey Abbas. O segundo nome seria o nome do pai, que é o meu. Isso é uma tradição pra gente lá. Então meu pai veio com 18 anos para cá, junto com o irmão dele mais velho. Trabalharam 2 ou 3 anos aqui de Mascate, voltaram para o Líbano e trouxeram a família toda, todos os irmãos. E meu pai casou com a minha mãe nessa época e trouxe ela também. Então minha mãe chegou aqui com 20 anos, meu pai tinha 21. E aí chegaram em São Paulo e foram trabalhar de Mascate, como todo libanês imigrante, né? Começa como Mascate, porque não sabe falar a língua direito, e aí vai se ambientalizando, vai criando uma raiz. E logo em seguida meu pai e meus tios montaram uma rede de loja de imóveis aqui em São Miguel, que era as lojas Lar Moderno. Quem é mais velho de São Miguel vai lembrar, porque era na Arlindo Colasso, e uma delas era na esquina da Rua do Pronto Socorro. E o nome da mãe? Minha mãe chama Afaf Mohamed Abbas, porque Mohamed era o nome do pai dela também. Ah, bacana. E aí a família chegou e inicialmente trabalhou nesse ramo de imóveis, é isso? Isso. Meu pai tinha loja de imóveis na antiga Rua da Fábrica, que falava que era ali do Colasso. E morávamos ali na Marechal Tito, onde hoje é uma loja de R$1 do Jean, em frente ao Teruia. Então eu morei lá em 70 até 80 e pouco. Móveis, também a comunidade árabe também tem essa tradição de colchão também, né? Muitas lojas de colchão em São Miguel de famílias árabes, né? Porque na verdade começou com loja de imóveis, né? E depois agora, nesse mais recente, os jovens que começaram a vir em seguida da geração do meu pai, começaram a achar um filão que seria só loja de colchão, que ficar com o produto jamais centralizar num produto, né? Não ter uma gama grande como é loja de imóveis e passar um pouco da concorrência das grandes lojas, tipo Marabras, Magazine Luiza, Casa Bahia. Eles acharam esse feeling de vender só colchão. Acho que foi uma estratégia de mercado, né? Muito bacana. E aí você, pai de 6 filhos, 6 filhos de São Miguel, nasceram em São Miguel, seus filhos? Todos nasceram em São Miguel. 6 filhos. Minha filha mais velha tem 30 anos, engenheira. A segunda médica. Qual o nome? A mais velha Larissa. A segunda Tamires. A terceira Raíssa e a quarta Tamara.
E depois veio 2 meninos, o Mohamed e o Abdo. Certo, bacana. E aí você também é diretor, né? Chegou a ser diretor lá da Mesquita. E eu queria que você falasse um pouquinho da Mesquita, como que faz, assim, eu sei que tem as reuniões, até para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a Mesquita, sobre essa cultura árabe que existe aqui em São Miguel já há muitos anos, né? E segundo informações é a segunda maior do Brasil aqui em São Miguel, né? É a segunda mesquita do Brasil. Segunda mesquita do Brasil. Tá, a primeira é lá na Avenida do Estado e a segunda foi aqui em São Miguel. Aí depois começou a ter outras mesquitas, mas a segunda foi em São Miguel. Eu lembro muito bem, Zé, porque foi em 78, quando ela foi inaugurada, na Rua da Feira de Domingo, num salão emprestado de um patrício nosso, né? E ela começou lá. E eu lembro bem porque tinha aulas lá de árabe. Então eu estudava... Eu, Hussein, que acho que você conhece, né, Sim. do Total Latas, e mais algumas pessoas aqui de São Miguel. O Dr. Khaled, que é o apelido dele Neguinha, também é um advogado muito influente de São Miguel. E aí começou em 78. E eu tenho essa imagem até hoje do salãozinho, a gente tendo aula de árabe lá. E logo em seguida, o meu pai, meus tios e a comunidade árabe aqui, que era muito grande em São Miguel, compraram aquele terreno na Vila Rosário e fizeram a mesquita aqui onde ela está lá até hoje. Aquela foi fundada em 82. E lá temos vamos dizer, culto, né? Porque a nossa reza na sexta-feira, começa a 12h20 e é aberta para qualquer pessoa que queira conhecer. A única coisa é ter o cuidado de não entrar no salão de reza com sapato, né? Porque a gente entra de meia, porque a gente não pode estar pisando no chão onde a gente vai rezar. E a gente, na hora da oração, a gente se posta no chão, né? Então, quer dizer, não dá para estar sujo. E lá é aberto, qualquer pessoa que quiser conhecer, as portas são abertas, né? E lá tem também hoje uma escola que é uma creche, né? Que está instalada lá na edificação. E é isso, e ela é aberta para qualquer pessoa. Tinha um tempo atrás, que ela tinha aulas de árabe para quem quisesse ter aula. Eu conheço vários brasileiros que não têm nada da descendência, mas tinham a curiosidade de aprender o árabe. E aprenderam. Falam muito bem porque frequentaram essas aulas, né? Eram gratuitas até. E agora, com o Dr. Mohamed presidente, ele está querendo retornar essas aulas que tinham lá de árabe, né? Sim, atualmente é o Dr. Mohamed, o médico. Dr. Mohamed, o médico, você conhece também. Sim. Ele é o atual presidente, acho que está no 3º mandato consecutivo dele, né? Ele é uma pessoa muito querida pela gente. Maravilha. Eu nunca esqueço do Dr. Mohamed, a gente fez uma corrente de oração na rádio e essa corrente lembro. aí foi uma corrente gigantesca aí, que graças a Deus ele está aí hoje para contar a história, né? Ele teve Covid, né, Zé? Eu lembro muito bem, que até na época da rádio, antes desse fato, você tinha me convidado para ir lá na rádio. Sim. E era para falar sobre alguma coisa ligada muito à comunidade. E na época eu te falei, Zé, não quer levar o Dr. Mohamed? Porque ele é o atual presidente, você lembra disso? Sim, lembro. E aí leva o Dr. Mohamed, faz uma entrevista com ele. E vocês acabaram ficando amigos, né? Sim. Você acabou conhecendo a história dele, ele é um médico espetacular. E logo em seguida veio o Covid e ele pegou o Covid, né? Sim. E ficou muito ruim. E ele era o médico que atendia no Tito Setúbal o Covid, porque aqui ficou um hospital de referência, né? Sim. E ele era linha de frente, tanto que ele pegou o Covid e ficou muito mal, muito. Sim. E aí, você também foi um dos diretores, né? Lá da Mesquita. Você falou que seu pai ajudou a construir isso. Sim, meu pai, meus tios. Aliás, toda a comunidade, porque a comunidade árabe aqui de São Miguel, nessa época aí, era muito unida e muito grande. Hoje já, da época do meu pai, já morreram praticamente todos, temos 2 ou 3 vivos só até hoje. Você deve conhecer o Salim do Gás, é um deles, né? E eles eram muito unidos. Então eles se juntaram, compraram o terreno lá em coisa de 3 dias.
porque viram uma oportunidade boa, saíram na rua com o chapeuzinho na mão e levantaram a verba e compraram o terreno e logo em seguida já construíram. Muito bacana. E lá é bom porque você tem, além das rezas de sexta-feira, tem as rezas, porque nós, muçulmanos, a gente tem um dos pilares do islamismo, é rezar 5 vezes por dia. Então tem muitas pessoas que vão lá rezar 5 vezes, tem os horários, né? E rezam na mesquita. Porque lá tem o sheik que mora lá e faz as 5 rezas todos os dias, né? Então, muito importante ter esse espaço, né? Muito bacana. Eu lembro muito da cultura árabe aqui, que fica muito forte na minha memória, a época que você ia para o mercado, né? Mercadão. Era aqui na subprefeitura, ficou pequena, e vocês foram para o Mercadão. Tinha o aniversário de São Miguel, aliás, tem todos os anos. Esse ano estamos comemorando aí 465 anos de São Miguel Paulista. Estamos bem próximo aí. Praticamente o lançamento desse programa vai ser comemorativo no aniversário de São Miguel. E esse ano tem tudo para ser um dos maiores aniversários da história do bairro, porque a gente vê aí mais de 50 eventos, né, durante todo o mês de setembro, iniciando no dia 31 de agosto e se prolongando até o dia 29 de setembro, onde São Miguel comemora realmente os 465 anos e também aniversário da TV de São Miguel de 15 anos esse ano, já comemora 15 anos de existência da TV do bairro. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tradição da cultura árabe aqui em São Miguel, né? Dentro dos festejos, dentro da comunidade, a dança, a música, que é algo muito envolvente, né? Zé, você citou um ponto muito que marca também muito na minha memória, era o festejo de São Miguel quando teve a época do Mercadão. Porque foi uma época que a festa saiu daqui da subprefeitura, que o espaço ficou pequeno, e foi lá para o estacionamento do Mercadão, né? E eu lembro muito bem dessa festa, às vezes eu até coloco no YouTube, só para ver aquelas comemorações que foram, se não me engano, 2 ou 3 anos só. Depois ela veio aqui para a Praça do Morumbizinho, né? E era muito grande essa festa, muito cheia. Você quase que não conseguia se locomover na festa. E a gente trazia até na época um cantor que é daqui, que você conhece, que é o Ahmed Aydun, né? Que ele fazia o show, ele cantava na festa, né? Não era igual hoje, que a festa dos povos, a gente tem o espaço de 1 hora, então não dá para trazer muita coisa. Colocamos lá algumas atividades de dança, né? Porque a dança árabe é uma dança muito alegre, muito chamativa, né? E a gente, na época do Mercadão, ficava o dia todo. Então tinha o cantor que fazia uma boa parte do show, tinha as dançarinas e também tinha o sheik, que dava uma palestra sobre a religião, sobre a cultura, né? Não ficava só na música. Tinha uma coisa mais... Por conta de que era o dia todo, né? Não era um período fechado. Mas foi uma época que marcou muito. Não tinha só barracas de comida, né? Ela tinha artesanato, ela tinha uma senhora que lia a xícara de café, não sei se você lembra disso. Tinha uma senhora que fazia aquela esfirra na saja, que é uma chapa redonda, que ela ficava no chão, ela fazia a massa na hora, recheava a esfirra e já assava nessa saja, né? Que é uma chapa côncava. Então, são coisas que marcam a vida da gente, né? E gostaria muito que a gente conseguisse de volta, Zé, nos festejos de São Miguel, ter um espaço maior para a comunidade árabe. Não assim, sozinha, mas uma coisa assim, mais com um tempo maior, com uma visibilidade que possa trazer mais coisas da comunidade, da colônia, né? Da nossa cultura para o Festejo de São Miguel. E é uma honra trabalhar no Festejo de São Miguel, porque eu não nasci em São Miguel, Zé, mas eu vim muito pequeno para cá. E eu me sinto são-miguelense. Quando alguém me fala de onde você é, eu falo de São Miguel. Para mim, São Miguel sabe? E é engraçado que a gente, de São Miguel, né?
saindo um pouco do que você perguntou, a gente fala uma coisa aqui em São Miguel, Zé. Quem morou em São Miguel e viveu em São Miguel conhece alguém em qualquer lugar do mundo que você esteja, você vai conhecer alguém que é de São Miguel. É uma coisa assim... É muito forte, né? Muito forte, São Miguel. E a gente, da colônia, a gente prestigia, gosta muito de participar do Festejo de São Miguel, por ser uma data importante para o bairro, mas é uma data que marca a gente, né? São eventos que a gente participa, não só na Festa dos Povos, a gente tem abertura lá na Catedral, que eu tenho o prazer de sempre frequentar. Fiz um grande amigo num dos eventos da colônia, o Padre Geraldo fez questão de me chamar para participar de um evento, pediu que eu fosse vestido de árabe, levei minha mulher também vestida de árabe. E é gostoso a gente sentir que as pessoas gostam da gente, né? A gente não se sente um estrangeiro, uma pessoa de fora num país, numa cidade que não é a cidade natal da gente, né? Tá? Então eu agradeço muito ao povo de São Miguel, que também me sinto povo de São Miguel, mas é um prazer poder participar do festejo. E o bom de tudo é você rever os amigos, né? No aniversário de São Miguel é muito bom você rever os amigos, né? Aqui na Festa dos Povos você vem, poxa, é bom demais rever os amigos, são os amigos de todas aí de todos os segmentos, né? Você pode dizer assim, você rever aqui no aniversário, e principalmente porque também é um evento muito familiar, né? Você vê as famílias, as tradições, a comunidade, e é sempre bom a gente poder estar aqui no aniversário de São Miguel todos os anos. Bom, agora eu queria falar um pouquinho... Posso só citar uma coisa? Desculpa te interromper, mas é nisso que você acabou de falar, que eu tenho muitos amigos aqui, Zé, e tem vários que falam o seguinte, eles acabaram saindo de São Miguel, você citou um fato que é real, tá? Tem alguns amigos que saíram daqui de São Miguel e fazem questão de vir para São Miguel no dia dessa festa. Antes era a festa árabe, que hoje é a festa dos povos. Vou te citar alguns. O Faisal é um deles. Não sei se você conheceu o Faisal. Ele tinha uma confecção, o pai dele era pioneiro de São Miguel, era dono até daquele prédio que foi o primeiro fórum de São Miguel, né? Na Marechal Tito. E ele uma vez citou isso para mim. Falou, Nazei, eu faço questão de vir todo ano para São Miguel, rever meus amigos na festa árabe. Então você vê, é uma festa que atrai. O pessoal vem para reencontrar, ver suas raízes, né? Desculpa se eu te interrompi, mas é que eu lembrei desse fato que marcou muito uma vez quando o Faisal me falou isso. E eu vi que era realidade, é isso que acontece, né? É bom demais. E aí há praticamente 20 anos você tem a Abas Engenharia, né? Que está aí com esse ramo imobiliário em São Miguel, de empreender mesmo, né? Empreender, construir, alugar, vender imóveis. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte também. Zé, eu sou formado há 38 anos, né? Mas de 20 anos para cá, eu criei meu foco aqui em São Miguel de trabalho. Hoje eu tenho a oportunidade de ter uma construtora. Eu faço empreendimentos da faixa Minha Casa Minha Vida, que é o HIS 1 e 2, que prestigia esse pessoal de uma renda menor, que tem uma certa dificuldade de adquirir a casa própria. Então, com esse plano do Minha Casa Minha Vida, com os subsídios, com a taxa de juros que eles oferecem, dá a oportunidade da pessoa realizar um sonho. E eu me sinto muito gratificante quando eu faço meus empreendimentos pequenos, que são unidades até 20 apartamentos, né? E a pessoa consegue conquistar o sonho de ter a casa própria. Eu acho isso, para mim... E meu foco maior dos meus empreendimentos é em São Miguel. Eu tenho quase 15 prédios aqui em São Miguel, entre construídos e em construção, né? E eu dou sempre prioridade para fazer em São Miguel. Me oferecem área fora, em Santana, Tucuruvi, Hermenino, e eu resisto, prefiro não fazer, eu quero focar em São Miguel.
Eu gosto do meu bairro, eu faço questão, eu tenho aquela coisa de que a gente tem que consumir no nosso bairro, que a gente tem que... me fugiu a palavra disso, né? Porque a gente tem que prestigiar o nosso bairro. Então, eu acho que a gente... Se eu posso fazer aqui, por que eu vou fazer longe daqui? Eu prefiro fazer onde eu me sinto em casa. Maravilha, maravilha. Bom, para mim é uma felicidade muito grande. Estamos chegando aqui na 18ª edição do podcast Bom Dia São Miguel. Estou trazendo aqui essa personalidade de São Miguel. O nosso podcast tem essa missão de dar visibilidade para as famílias tradicionais de São Miguel, para as entidades, para as personalidades. E hoje aqui estou muito feliz porque, além de entrevistar, eu considero como meu amigo, né, Nazey Mohamed Abbas, que é engenheiro. Estamos falando um pouquinho sobre essa comunidade de suma importância para a nossa região, que é a comunidade árabe, né? Que ajudou muito no progresso, ajudou muito no comércio, que temos aqui o terceiro maior comércio da cidade de São Paulo e São Miguel Paulista, e muito se deve à comunidade árabe, comunidade nordestina, comunidade japonesa, entre outras comunidades também que ajudaram a construção e efervescência, né, dessa cultura aqui no nosso bairro. E agora vamos chegar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Nazey mesmo, né? Agora eu queria saber um pouquinho mais sobre o Nazey, esse engenheiro com 6 filhos, construiu sua família em São Miguel. O que é São Miguel Paulista para você, Nazey? Olha, São Miguel para mim é o que eu te falei num algum momento. Para mim, São Miguel é minha cidade natal, me considero são miguelense, né? Vejo um bairro muito próximo, mas um bairro que a gente tem ele como fosse uma cidade do interior, que todo mundo se conhece, embora seja um bairro enorme, né? A gente tem aí, acredito que 700, 800 mil habitantes. Quantos habitantes tem São Miguel? São Miguel tem quase 500 mil habitantes. 500 mil habitantes, E são 3 distritos, né? Tem Jardim Helena, Jacuí e São Miguel. Então, como ela é tão grande de território e de população, mas a gente sente que é uma cidade do interior. Você sai andando, você conhece muita gente, é um bairro que é caloroso, né? Tem as dificuldades de um pouco de segurança, problemas de algum momento de trânsito, mas isso são coisas que a gente supera pela comodidade das coisas, com a amizade, com... Então isso eu acho que é gratificante. Eu vejo São Miguel como minha casa. O que você acha que falta em São Miguel hoje para o crescimento? Você como engenheiro, como... Eu acho que São Miguel deveria ter um pouco mais de um carinho com a nossa rede viária, né? Eu acho que falta um pouco tirar esse condicionamento que existe no centro de São Miguel. Por exemplo, como tem aquela Dr. Pinotti, que está prometida há muito tempo. Sabe, ter um acesso melhor para acessibilidade. Acessibilidade. E o que eu sinto falta são alguma coisa de equipamento público para a população. Por exemplo, eu não queria entrar muito nisso, porque parece que vira um pouco de política, né? Mas como você está falando como uma necessidade que eu vejo para o bairro, por exemplo, um ginásio de esportes que a gente não tem, tá? Um lugar de eventos fixo, porque a gente faz, por exemplo, domingo, eu vi no evento dos carros antigos, que mudou para Guajacupesco. Poxa, muito legal, achei o espaço muito legal, mas não tem uma estrutura física para receber. O banheiro, aquele banheiro químico, sabe? Não tinha fechamento. Então, sabe? Então, acho que falta um lugar de evento. Como você tem lá o CTN, né? Eu acho que poderia ter algum centro de tradições ou centro de eventos de São Miguel. Acho que falta um pouco disso, né? Até para você levar a família hoje, né? Aí você tem... meus filhos, né? Chega final de semana, você vai... Tem que ir para Itaquera, lá no Shopping Itaquera, por exemplo. Aqui não tem um espaço para você levar os seus filhos, não tem um espaço de entretenimento e com segurança, né? Que você pode ir ficar tranquilo.
um espaço amplo, né? Então realmente é um dos fatores que falta muito em São Miguel Paulista, e a gente espera aí que isso se resolva o quanto antes, né? Eu acredito que a gente vai ter uma melhora nesse ponto, porque não falando sobre os outros subprefeitos, mas falando pelo o que está atual, porque a gente tem que falar de quem está na cadeira hoje, não adianta falar de quem passou, né? Mas eu acredito que o Divaldo vai desempenhar muito bem esse novo desafio que ele está na vida dele, que é ser subprefeito, trazendo alguma coisa nova para São Miguel. Eu acredito muito nisso aí. Ele tem essa ideia de trazer coisas para São Miguel, sente essa necessidade também. Então vamos acreditar que possa vir alguma coisa nova para São Miguel. Bom, maravilha. Para mim é uma felicidade estar te recebendo aqui no podcast Bom Dia São Miguel. E eu queria saber se gostaria de falar alguma coisa que você não falou, ou algumas considerações finais aí. Estamos chegando ao nosso podcast. Esse é o momento agora de abrir o coração. Eu queria só falar uma coisa que eu acabei não citando, sobre a colônia árabe, né? Eu gostaria só de finalizar colocando um ponto da nossa religião, não é a cultura, é a religião, né? Que o muçulmano, existem 5 pilares no islamismo, né? Que eu acho importante citar isso, que são 5 pilares muito importantes, que é jejuar, né? Que a gente tem o mês de Ramadã, fazer o zakat, que é fazer doações, rezar 5 vezes por dia, um dia na vida ir à peregrinação para Meca e testemunhar que Deus é único. Então são 5 pilares da nossa religião, né? E os 5 pilares, tem 4 desses pilares que você pode ter o perdão de não fazê-los, tá? Mas um deles não tem porque você não fazer, e não tem, assim, não diria perdão, né? Eu vou dizer o porquê, tá? Posso finalizar? Pode. Por exemplo, você não jejuar, Deus pode te perdoar. Porque você não tem condições de jejuar. Você pode não fazer o zakat, que é a doação, que às vezes você não tem condição, né? Você pode não ir para Meca, que é na Arábia Saudita, uma vez na vida, por não ter condições físicas ou financeiras, certo? E você pode não conseguir testemunhar que Deus é único, certo? Esses 4 pilares você pode ter o perdão. O único que você não tem é de não rezar. Por que o de rezar não há perdão? Porque quando você faz a reza, Zé, você faz os 4 outros pilares, você faz no momento da reza. Então, quando você reza, você está executando os 5 pilares. Porque na hora que você reza, você para direcionado para Meca para rezar, né? Você reza virado para Meca. Então, você está fazendo a peregrinação naquele momento. Concorda? Porque você está rezando voltado para Meca, você está como se você estivesse peregrinando para lá. Correto? Segundo, o zakat, que é a doação. Quando você reza, você está doando o seu tempo para reza, não está? Então você está fazendo o zakat. Quando você reza, no momento da reza, você testemunha que Deus é único. Então você está testemunhando. Tá? Então você vê que você faz os pilares no momento da reza. Então a reza é o único pilar que não... A gente, no dia que partir, a gente vai ter que prestar essa conta se caso você não rezar. Então eu queria só finalizar com isso, que eu acho muito importante citar, porque a gente que é muçulmano, a gente tem que ter essa fé, tá? E acreditar que Deus é único. Maravilha. Então este foi a 18ª edição do podcast Bom Dia São Miguel. Hoje eu recebi aqui Nazey Mohamed Abbas, né, que é engenheiro, e falou um pouco mais também sobre essa comunidade árabe, um pouquinho mais sobre sua história de vida também aqui em São Miguel Paulista, praticamente a vida inteira, né? E por isso foi um dos escolhidos aí para representar essa comunidade e falar um pouquinho sobre
a sua história, a sua vida, também família. Por quê? Porque o programa Bom Dia São Miguel, aqui o podcast Bom Dia São Miguel, tem essa missão mesmo de levar o conhecimento, né, para vocês aí, moradores, toda a população em geral, essas belas histórias que acontecem aqui em São Miguel Paulista, o bairro mais antigo da cidade de São Paulo, que está para comemorar 465 anos. Bom dia! São Miguel! Bom dia! São Miguel! É isso aí. Valeu, gente. Até o próximo episódio.